créditos e agradecimentos, Jorge Nicola e Paparazzo Rubro-Negro, links na descrição. Michael pode ser o próximo a deixar o rubro-negro. E a negociação entre Flamengo e Alduail pelo atacante Michael está bastante avançada. O Alduail monitora a situação do Michael há pelo menos uma semana, há pelo menos um mês. Tratativas vinham acontecendo, mas o Flamengo pediu para que a conversa fosse finalizada depois da Copa do Mundo de Clubes. Com a eliminação para o Bayern de Munique, o Flamengo se sentiu mais confortável para retomar as conversas. O Michael, a grande verdade é que não conseguiu entregar aquilo que se imaginava. R$1,5 milhão por mês de salário. E alguém que tem entregue bem pouco. Na atual temporada, por exemplo, 24 jogos, só 2 gols e 4 assistências. Na Copa do Mundo de Clubes nem entrou no jogo contra o Bayern de Munique e diante do Chelsea esteve em campo apenas no último minuto de jogo. Diante disso, o próprio Michael estaria disposto a sair do Flamengo e a tendência é que esse acordo seja fechado muito em breve. Então a diretoria do Flamengo já foi informada do interesse, segundo o jornalista Léo José, do Coluna do Fla, do Al-Duhail do Catar, por pagar 13 milhões de dólares pelo Michael. Seria espetacular. Seria uma venda espetacular, 71 milhões de reais. A diretoria rubro-negra, então, já foi informada, segundo o jornalista, do interesse e está disposta a analisar a oferta assim que ela for oficializada. Eu, sinceramente, cara, acho que o Michael não vive um grande momento no Flamengo, não está vivendo um bom momento. E se o Flamengo pensa em trazer outros nomes, se vai vender para trazer outros nomes para repor, eu acho que é um negócio aí interessante. A gente tem a informação aí, o Júlio Miguel Neto também trouxe essa informação, que o Flamengo definiu que irá investir em apenas um jogador, caso não negocie o Michael ou o Cebolinha. Se não negociar nenhum atacante desses, o Flamengo vai investir em um só, tá? E aí seria o Jorge Carrascal ou o Ezequiel Barco. O Flamengo que quer a contratação de Colídio, atacante argentino de 25 anos de idade que pertence ao River Plate. Ele era, depois do Mastontono, o jogador mais destacado do clube argentino. O Mastontono, você sabe, foi vendido para o Real Madrid por 200, deixa eu pegar o número direitinho, 239 milhões de reais. Também por causa desse negócio, dá para dizer que o River Plate não tem qualquer emergência ou necessidade de venda de atletas. Isso dificulta a situação do Flamengo em relação ao Colídio. O Fla, que ainda nem apresentou proposta ao time argentino, as primeiras conversas aconteceram com o staff do jogador. A multa rescisória do Colídio é de 30 milhões de euros, mas o Flamengo não tem a intenção de chegar a tais cifras. O Colídio, de fato, é muito bom jogador e, para mim, seria titular absoluto nessa equipe rubro-negra. Flamengo que prepara mexidas importantes no seu elenco. José Botto completou 7 meses no Fla e vive seu pior momento. Dá para dizer que o diretor executivo de futebol português do rubro-negro está queimado, dentro e fora do clube. A gota d'água para essa situação bastante ruim do dirigente tem a ver com a contratação de Mickey, atacante da Irlanda. Ele pertencia ao West Brom e foi o Botto quem o descobriu e quem formalizou toda a negociação de 37 milhões de reais. Com a divulgação dessa negociação, muitas críticas dentro e fora do clube, que fizeram com que o presidente BAP desfizesse o acordo, enfraquecendo seu diretor executivo de futebol. A justificativa que o Flamengo vai dar é de que o atleta tem problemas físicos, mas a última lesão do Mickey aconteceu em 2022, ou seja, é uma historinha para inglês ver. A grande verdade é que depois de contratar o Juninho do Azerbaijão no início da temporada ao custo de 31 milhões e o Juninho não performar bem, mas essa contratação de um jogador desconhecido que viria da segunda divisão queimou bastante o filme do Botto. Mas não para por aí. O diretor executivo de futebol do Flamengo também coleciona pequenos problemas com estrelas do atual elenco. Gerson deixou o Fla bastante chateado com a condução do Botto. O Arrascaeta não morre de amores por ele e o Pedro também dá para dizer que não fala a mesma língua do dirigente português, apesar de ambos falarem o português, se você é que entende, se você obviamente você entende a brincadeira, né? Só para entender e explicar, o Botto é muito mais rígido e exige mais profissionalismo dos atletas do que a gestão passada de Marcos Braz e companhia, que era mais benevolente. E especialmente os mais antigos de clube não têm gostado da condução mais rigorosa do José Botto imposta no dia a dia. Bora falar agora sobre uma despedida para lá de estranha de Gerson no Flamengo. Reapresentação do Fla aconteceu na sexta-feira, nem na sexta nem no sábado o Gerson esteve no CT para falar tchau para os companheiros, que causou enorme
desconfiança. Por que isso teria acontecido? Especialmente levando em consideração que o Gerson é o capitão, era no caso, né? O capitão do atual elenco e o cara com mais ascendência em relação aos atletas. Muita gente desconfiou que o Gerson ficou mal com os jogadores, não é a informação que eu tenho. Tanto que o Gerson realizou na noite desse sábado uma festa de despedida e convidou os jogadores mais próximos. Dá para garantir que Arrascaeta, Léo Pereira, Wesley, Everton Araújo, Lohan, entre outros, estiveram nessa celebração. Gerson não foi ao CT porque está muito irritado com a diretoria, com o José Boto, diretor executivo de futebol, e também com o presidente BAP. Tudo porque desde a renovação do contrato a relação entre as partes era muito ruim. O Gerson não teve seus pedidos atendidos pela diretoria que sempre criticou o pai do Gerson por entender que ele não agia com profissionalismo. Quando houve o pagamento da multa rescisória por parte do Zenit, o Flamengo também se irritou e a despedida do Flamengo, a forma como o Flamengo se relacionou para essa despedida foi com uma nota oficial em suas redes sociais de apenas 2 linhas. Algo bem diferente do momento em que ele foi vendido lá atrás, em 2021, para o Olympique de Marselha, com direito à entrevista na Flá TV, homenagens, entre outras coisas. Só para completar, quero registrar também um posicionamento do Arrascaeta pelas redes sociais. O meio atacante uruguaio, que também está brigado com a diretoria, escreveu, abre aspas, você colocou esse time acima de tudo. Você ganhou o meu respeito e com certeza é um grande ídolo, disse o Arrascaeta se dirigindo ao Gerson. Gerson já teve seu nome rescindido no boletim informativo diário da CBF, virou jogador do Zenit ao custo de 25 milhões de euros. É isso aí, nação. Estou empolgado para a sequência da temporada. Quero a tríplice coroa e acho que o Mengão tem time para isso. Quero ganhar o Brasileirão, a Copa do Brasil e a Libertadores. Sobre o vídeo de hoje, quero começar falando do Michael. Nosso robozinho é muito bom no 1 contra 1. Muito bom driblador. Mas faltam alguns fundamentos para ele. Assim como o Bruno Henrique, ele não passou por categorias de base. Isso pode explicar ele ser tão qualificado para algumas coisas, mas não para outras. Acho que ele peca muito em finalizações, por exemplo. Gosto dele, mas o Flamengo tem que vender realmente. Ainda mais pelos valores oferecidos. Acho que tem que ir sim. Se fechar a venda, eu desejo toda a sorte do mundo para ele. Vamos falar agora do atacante Facundo Colidio, de 25 anos, jogador revelado pelo Atlético de Rafaela da Argentina, com passagens pelo Boca Juniors e Internazionale de Milão, chegou ao River em 2023. O jogador tem 40 partidas pelo River e 13 gols. E aí, nação, vocês acham uma boa a contratação do Colidio? Conhecem o futebol dele? Comenta aqui, quero saber sua opinião. Aproveita esse momento, deixa o like, se inscreve no canal e dá aquela moral pro canal Mundo Fla News. Sobre José Boto, sou a favor de deixar o cara trabalhar. Mas tem que haver uma supervisão sim. Se for verdade que ele queria vender nosso centroavante Pedro pelos valores que foram mencionados, seria um absurdo. Trouxe o Juninho por uma fortuna, e até agora o atleta não rendeu o esperado. E ainda queria pagar caro pelo irlandês Mikey Johnston. Agora, o clima está ruim, e nosso diretor de futebol pode pedir demissão ou ser demitido a qualquer momento. Por falar em clima ruim, e o Gerson, galera? Está indo embora pela porta dos fundos? Não queria um final assim para o Coringa? Ele joga muito e tem honrado o manto sagrado. Mas na minha opinião, ele não pode se achar acima do clube. E sendo bem sincero, jogador se aposenta rápido, deixa ele ir para ganhar o dinheiro dele e garantir o futuro dos seus filhos. Mas eu não iria para a Rússia de forma alguma. O que vocês acham da ida do Gerson para a Rússia? Vai deixar saudades? Ou já era a hora de ir mesmo? Quer saber por que Pedro está na reserva do Flamengo? É só clicar nesse vídeo que está no alto da sua tela e saiba de toda a verdade. Por hoje é só, meus amigos. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar e dar um like. Até o próximo vídeo. Saudações rubro-negras.